Vem cá, me responde uma coisa. Você tem dificuldade de ouvir a voz de Deus no seu dia a dia? Ou você acha que ele só tem alguns preferidos e fala só com eles? Hoje, numa conversa entre amigas, a gente vai estar falando um pouco sobre isso e eu vou trazer um exemplo prático que Deus sim fala no dia a dia conosco. Olá, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mari Zignago e é um prazer te receber aqui no meu canal. Eu espero muito que esse vídeo fale o seu coração e que você possa perceber a partir de agora a voz de Deus nos mínimos detalhes do seu dia a dia. Bem, esse vídeo ele nasceu de uma reflexão enquanto eu estava arrumando a minha casa. Eh, eu não tenho empregada, né? Eu que arrumo a minha casa, eu que cuido do meu lar. E eu sei exatamente quando está sujo, quando não está, enfim. E aí, no dia anterior, né, isso numa segunda-feira, eu já tinha arrumado a casa, já tinha feito aquela faxina para a semana. E na terça-feira, né, mais uma vez, como todos os dias, eu não tenho robozinho, então eu varro a casa e passo pano. E aí, nessa de varrer a casa, minha filha ainda estava dormindo, então eu fechei todas as portas e fui jogar toda a minha energia ali na sala. E varrendo a sala, eu estava vendo que estava muito pelo, era uma coisa anormal, mesmo que eu tivesse a noção de que meu cachorro estava soltando muitos pelos. E aí eu comecei a observar aquilo, né, achar que não era normal, juntei tudo num canto e era assim, uma bola de pelos maior do que a minha mão. Eu achei aquilo dali um absurdo. Eu fiquei, gente, não é possível. O que está acontecendo com esse cachorro? Não é normal isso. Eu nunca vi. Eu já tenho esse cachorro já vai fazer uns 2, 3 anos. Eu acho que vai fazer 3 anos que eu tenho esse cachorro. E eu nunca vi uma coisa tão forte assim, né? Uma quantidade de pelo tão grande. Pois bem, juntei, tirei a foto, coloquei no meu Instagram. Gente, alguém me ajuda com isso? Pelo amor de Deus, ele tá soltando muito pelo. E aí eu tive muitas mensagens e muitas dessas mensagens as pessoas estavam dizendo assim, Mari, é troca de estação. Quando o cachorro tá trocando, quando a gente está trocando de estação, fica mais quente ou mais frio, a tendência é que o cachorro também corresponda naturalmente a isso. Então, já que a gente está entrando aí no verão, né? Na verdade já estamos no verão, ele precisa perder esses pelos para que, né, não superaqueça. Enfim, o corpo ele vai dando indícios de que a estação está mudando. E ali, meus irmãos, na verdade minhas irmãs, né, porque aqui é mais menina, ali veio uma coisa assim, pá, Deus estava falando comigo abertamente. Eu até publiquei um texto no Instagram e esse texto me marcou muito. Foi um momento que eu tive ali com Deus no dia a dia, em que ele estava falando sobre as estações estar mudando, sobre tempos, sobre não carregar coisas que antigamente davam certo, mas que nessa estação não tinha, não cabia o porquê trazer isso. E o Senhor foi falando comigo de um modo muito profundo, que eu não vou conseguir aprofundar aqui nesse vídeo, porque não é sobre estações, mas é sobre ouvir a voz de Deus. E ali, limpando a minha casa, né? Não sei se você percebeu isso, mas eu estava limpando a minha casa, estava fazendo uma coisa corriqueira, e ali o Senhor falou comigo. E com base nisso, eu quero te perguntar, né? Você já ouviu, ou já percebeu que Deus fala com você no seu dia a dia? Se ainda não, eu quero te dar alguns motivos para que isso ainda não esteja acontecendo. Bem, o primeiro deles, eu até anotei aqui, para a gente seguir um roteiro bonitinho, você, né, entender onde eu estou querendo chegar, parece bobo, mas não é. É o fato de você não ter sido ensinada a ouvir a voz de Deus no seu dia a dia. O que acontece com a maioria, né, dos cristãos que se convertem, isso também foi comigo, na medida que acontece essa conversão, a gente vai para a igreja, a gente escuta tanto o Senhor falar através de pastor, através de escola bíblica, através de profetas, a gente está ali naquele mover, em conferências, em cultos, e a gente tem a tendência, como a gente, né, acaba vendo isso acontecer mais naturalmente dentro da igreja, a gente tem a tendência de achar que só é lá que acontece de fato, né, que Deus fala, que Deus exorta, ensina, mas na verdade, o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele não está contido numa caixinha.
Ele não está preso no achismo do ser humano ou numa única forma dele se apresentar ou dele falar. Nós temos ele dentro do nosso coração e ele sabe exatamente o momento que deve falar conosco. Ele sabe exatamente a forma que ele vai usar, seja com uma louça que você tem que lavar, e à medida que você lava aquela louça, você tá ali esfregando, sabe? Tem coisa que demora para sair, né? Como o resto de uma carne ou o fundo de uma panela onde a gente mexeu aquele ovo e a panela não é tão boa assim, fica aquela coisa encrostada e difícil de tirar. Ali o Senhor vai falando com você, você está vendo isso daqui que está tão difícil de retirar? Assim é o pecado no seu coração, assim é esse trauma que aconteceu lá no passado, enfim. Então, a gente não pode colocar a fala de Deus somente na Bíblia, somente é, no culto, numa conferência, numa escola bíblica dominical. Deus fala com coisas da natureza, Deus fala com coisas que a gente limpando o closet, o guarda-roupa, Ele está ali falando conosco, né, todos os dias. E isso é um engano terrível, isso faz com que a gente acabe sendo religioso e não espiritual, né? À medida que a gente começa a criar padrões, e padroniza a forma de Deus agir, a gente está desmerecendo a forma, que ele age de uma maneira diferente daquela que a gente padronizou, e a gente acaba, não percebendo aquilo que o Senhor quer falar nesse momento. Olha só o que Jó 33, do 14 ao 18 diz. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos sim, mas o homem não atenta para isso. Em um sonho ou em visão de noite, quando lhe cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Olha que interessante isso, né? Jó nem tinha o Espírito Santo habitando dentro dele, né? E nós, que temos o Espírito Santo, não reconhecemos que Deus tem aí as suas várias formas de falar, os seus vários modos. E em pleno século XXI a gente tem a dificuldade de ouvi-lo. E não é sobre século, na verdade, não é sobre as pessoas, quem são as pessoas, o temperamento, mas é sobre ter, de fato, né, um nível de discernimento espiritual e entender que Deus, ele fala de várias formas. Bom, a outra coisa que nos leva a não ouvir a voz de Deus são as distrações. Olha o que Lucas 10, do 41 ao 42 diz, a Marta, né, que estava ali totalmente distraída, ansiosa com muitas coisas, com muitos afazeres. Tem alguma Marta aí me ouvindo? Ai, meu Deus, de repente é essa que vos fala. Diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa, e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A gente vê aí, né, que as distrações elas acabam nos deixando cansadas e ansiosas, né? Até mesmo algo saudável como a rotina de arrumar a casa. Gente, a gente que é dona de casa, a gente sabe que é uma bênção a casa arrumada, mas pode ser a maldição a faxina. Não é porque a gente não queira fazer, mas é porque quando a gente vê tantas coisas para fazer, ao invés de a gente chegar e organizar nossa mente no que a gente deve fazer, muitas vezes a gente acaba reclamando, é isso aí. A gente acaba reclamando. Eu também reclamo, né? Infelizmente, eu ainda caio nessa de reclamar. E isso tudo faz com que nos leve à distração. Porque ao invés de eu estar, né, focada numa pia de louça, cheia de louça para lavar, e resolvendo coisas de casa, e varrendo somente a sala,
para cuidar primeiro da sala para depois cuidar dos outros 3 quartos, não sei o quê, 2 banheiros, não. O que que eu faço? Começo a reclamar, ai que saco, um monte de louça para lavar. Nossa, meu Deus do céu, mas a minha filha usa muita roupa, o meu marido usa muita roupa. Gente, eu tenho uma família, então isso é um privilégio. Ao invés de eu chegar e falar quantas roupas lava o tempo todo, eu poderia falar, nossa, da mesma forma que a minha filha precisa se vestir diversas vezes porque ela se suja, eu também preciso me trocar várias vezes porque eu também me sujo pelo pecado. Olha como que a nossa visão pode se ajustar à realidade e fazer com que Deus fale através dessa realidade. A gente precisa realmente não se distrair com as coisas que tem a fazer, não se distrair com a montoeira de roupa que a gente tem que passar, com as louças que precisam ser lavadas, não. Mas entender que à medida que eu faço, eu intencionalmente vou ali limpando a louça e sabendo que eu também preciso ser lavada. Limpando, organizando as coisas e sabendo a mesma medida, Senhor, que eu estou colocando, né, essa roupa no lugar e dobrando de acordo com a forma que ela tem que entrar nesse guarda-roupa. É a mesma maneira que o Senhor tem que me moldar e me fazer caber dentro da tua palavra. Você entende? Eu estou falando coisas aqui com você que são as minhas orações no dia a dia. A maneira que eu estou falando com você é o que eu oro. Porque é muito bom, eu amo cuidar da casa. Mas ao mesmo tempo, eu tenho muito ranço, porque eu cuido e daqui a pouco tá suja. E dá raiva, dá uns estresses. Faz parte da vida, né? Mas eu sempre me proponho, todos os dias, à medida que eu organizo as coisas, a orar de acordo com a forma que eu estou organizando. Se eu estou lavando uma meia suja ou um sapato sujo, eu oro dizendo, Senhor, assim como esse sapato passou por tantos lugares sujos, eu também, toda a minha vida, passei por lugares sujos. E à medida que eu estou aqui limpando, que o Senhor possa me limpar, por mais que muitas vezes eu tenha que usar mais força, e o Senhor também vai precisar usar mais força comigo. E muitas vezes eu não vou gostar, mas eu vou entender que é para me deixar limpa. Entende isso? O outro motivo da gente não conseguir ouvir a voz de Deus é o pecado. Bom, a história de Davi, eu não vou ler, né, porque é muito grande, mas que encontra assim acho que em 1 Samuel 12, eu não sei se eu coloquei, não coloquei aqui, mas essa história todo mundo conhece, né? Davi, o homem de Deus, o rei de Israel, todo rei naquela época deveria ir para a guerra, deveria estar ali, né, na frente de batalha, guerreando, dando as orientações. O que aconteceu com ele? Ele ficou em casa no palácio. Avistou de longe Betseba, pediu para trazer a Betseba, né? Consumou ali o fato e se apaixonou por ela. O que que ele fez? Manda Urias, o seu marido, para a frente de batalha. A intenção dele era realmente matar Urias. E isso fez com que ele fosse completamente cego, né? O pecado cegou ele de tal forma que ele não percebeu o que ele estava fazendo. E quantas vezes, né, nós estamos ali pecando, seja com raiva do irmão, seja com contenda, com fofoca, com inveja, com ciúme, qualquer coisa que seja, você não, nesse momento que você está pecando, você está contaminando seu coração, tenha certeza que você não vai conseguir ver, ouvir a voz de Deus, ver a beleza de Deus no seu dia a dia, porque o seu coração vai estar completamente contaminado. E um copo cheio, ele só fica vazio se tirar, né, aquilo que está, o líquido que está dentro daquele copo. Então, não tem como você colocar mais coisas naquele copo que já está extremamente cheio. Então, a gente precisa entender isso. E o último, mas não menos importante, é a soberba e o orgulho. Olha o que Provérbios 16, 18 ao 20 diz. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para o assunto achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Muitas vezes nós usamos esse versículo para aqueles que não reconhecem a Deus como Senhor e Salvador.
quando na verdade esse versículo precisa ser lido, relido, interpretado, reinterpretado por nós cristãos, nós que amamos ao Senhor. Eu até coloquei aqui umas perguntas mais difíceis de serem respondidas e eu vou ler para justamente trazer esse peso de reflexão para que eu não perca e não esqueça de falar com vocês. Bom, a primeira pergunta que eu fiz é: quantas vezes você, como crente, age com orgulho e não entrega amor e atenção porque simplesmente não quer e não vê benefício nisso? Não vou fazer porque não serei beneficiada nessa boa ação. Quantas vezes escolhe com quem andar apenas por aquela conexão te dar um resultado? Hoje em dia a gente fala muito, eu fui conectada com a fulana, tive uma conexão de Deus. E muitas vezes essa conexão que a gente fala está atrelado a um nível de coisa que aquela pessoa pode me dar ou um trampolim que aquela pessoa pode ser para eu acessar aquilo que eu sempre quis, que foi um desejo do meu coração a vida inteira. Percebe isso? A gente precisa ter muito cuidado até com esses tipos de pregação sobre conexão, porque a gente pode, sem perceber, começar a escolher com quem a gente vai andar pelo benefício que essa pessoa pode nos entregar. A última pergunta que eu coloquei é: quantas vezes é incapaz de assumir que errou só para não dar o braço a torcer? Gente, quantas vezes a gente pode fazer isso? Quantas vezes? E muita gente cai nesse erro, né? Cai no erro da mentira, cai no erro de achar que realmente não fez nada, não assume o que fez justamente para não dar o braço a torcer. Isso tudo vai alimentar o ego. E o ego grande é incapaz de ouvir a voz de Deus. Se eu tenho certeza que aquilo que eu acho é a melhor coisa a se fazer, eu não vou ouvir a voz de Deus, eu não vou me quebrantar, eu não vou quebrar o meu orgulho, porque aquilo que eu acho é mais interessante, sabe? E isso daí vai denunciar até mesmo os ídolos que você tem no seu coração. Então, deixa eu encerrar tudo aquilo, né, que eu comecei aqui, para também que esse vídeo não fique longo. Deus fala, Deus, ele fala quando você está em silêncio, ele fala na sua igreja, ele fala lendo a Bíblia, ele fala quando você está limpando a sua casa, ele fala de diversas formas com você, ele não cabe numa caixinha teológica que a gente fez baseada no nosso achismo, mas ele fala porque ele habita dentro de nós, então ele sabe exatamente a hora dele comunicar as verdades para você. Agora você precisa estar com o coração e os ouvidos limpos e atentos para ouvir a voz de Deus, né? A questão não é, se Deus fala ou não, a questão, será que nós estamos disponíveis? Será que nós estamos dispostos e com ouvidos bem abertos para ouvir realmente a voz de Deus? Às vezes ele vai falar pela palavra, às vezes ele vai falar através de um louvor, através de alguém, no culto. Muitas vezes, né, ele fala varrendo a sua sala, quando você está sentada vendo um filme com sua filha. E interessante que comigo ele fala muito eu dentro de casa. Por exemplo, eu comecei esse vídeo falando de que quando eu estava varrendo a casa, eu vi aquele bolo de pelos na sala. E isso tudo me apontou alguma coisa que eu já estava vivendo em Deus, né? Que é sobre essa mudança de estação. E talvez você não entenda isso ou nunca ouviu porque nunca foi ensinado, e esse vídeo, em nome de Jesus, vai ter graça suficiente para você entender que ele fala em todos os momentos da sua vida, inclusive naquilo que não é aparentemente lindo, belo, como você está dentro de casa e ninguém está ali vendo você, você não está vendo, não está tendo uma visão apocalíptica com anjos subindo e descendo no céu, mas você está ali limpando a sua casa, limpando o pelo do seu cachorro, organizando os brinquedos da sua filha, do seu filho, se você tiver filho, mas você vai estar ali tendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E o meu convite hoje é que você ore ao Senhor, pedindo que o Senhor possa quebrar o seu orgulho, trazer um coração, sabe, humilde
trazer um nível de sensibilidade espiritual, fazer com que os seus ouvidos estejam atentos a ouvir puramente a voz de Deus e não aquilo que você está passando, não os seus sofrimentos. Ore também pedindo para que você tenha foco e você tenha um alvo, e esse alvo é Cristo, que você não se perca nas distrações que a vida tem a oferecer. O Espírito Santo habita em você e ele deseja falar com você. Ele deseja descortinar mistérios, ele deseja revelar a palavra de Deus, ele deseja revelar o seu propósito aqui na terra. E muitas vezes isso não vai se dar dentro de uma igreja com uma imposição de mãos, mas vai se dar no sussurro suave de você estar ali limpando a sua casa e ouvindo a voz de Deus. Quantas coisas o Senhor falou comigo, eu fazendo uma comida. Esse era o altar. E ninguém pôs a mão na minha cabeça, mas eu estava ali juntamente com Deus. Então que você, quando terminar de ouvir esse vídeo, você vai orar, talvez você vai arrumar sua casa, talvez você esteja arrumando a sua casa, talvez você esteja estudando ou fazendo qualquer outra coisa, saindo do trabalho, ouvindo esse vídeo, né, no ônibus, mas que você se atente e que a partir desse momento você esteja aberta a ouvir a voz de Deus, não as vozes da sua cabeça, que olha, elas são muitas, porque aqui, ó, também tem, tá? Mas que você esteja com o coração puro, tranquilo e trabalhado para ouvir de fato e ver beleza de Cristo, beleza de Deus, onde você nunca tinha visto antes. E se esse vídeo falou com você, comenta, curte, compartilha com suas amigas e fala para mim onde você mais escuta a voz de Deus, tá? Eu quero saber. Um beijo, até semana que vem, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.